Atenção para o top de 5 segundos. No ar, Dreamcast Valley. Que bom ter você novamente conosco no Dreamcast Valley. Agora, o nosso amigo de longa data, mais um de longa data, Wagner. Chamou de velho, né? Mas Mas tá bom. É um baby sauro, não é? Pronto. Baby Sauro. Não, eu assumo. Jornassauro pleno, viu? Assumo, sim. T-Rex. Eu agradeço o convite de vocês, Nil, Elô, Deca. Realmente é um prazer estar aqui, bater um papo sobre o que a gente não sai da gente, Não que sai da gente, é a profissão, né? Exatamente, A gente quer sair dela às vezes, mas ela não tem sai jeito, da gente. cara. Tem jeito, É um né? prazer estar aqui. Então, Maravilha. começando, você pode dizer de onde você é, de onde, e como é que começou toda essa trajetória sua? Então, eu nasci no ABC Paulista, em São Caetano do Sul. Mas lá eu fiquei um aninho só. Aí meu pai fez uma experiência lá em Mato Grosso com cerâmica e tal. Voltou logo também. Não deu certo. Mas aí nós fomos para São Paulo. Eu cresci em São Paulo com 8 anos de idade. Eu me lembro, foi em 66. Eu me lembro não de nenhum jogo da Copa, mas eu me lembro daquele pessoal, porque foi na Inglaterra, né? Sim. Aquele pessoal com gaita de De fole, aquela coisa toda, nunca saiu da minha memória isso. Nós nos mudamos lá em 66, fomos para São Bernardo do Campo. Meu pai trabalhava na Volkswagen já, e lá eu me criei, né? Estudei inicial, né? Ginásio, primário, etc. E lá comecei a... Lá eu percebi que a comunicação ia ser o meu caminho. E muito cedo. O bichinho da comunicação te picou lá. E muito cedo, porque aconteceu o seguinte: eu jogava voleibol. E eu fui convocado para uma seleção paulista, ia disputar o Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil lá em Maceió. Só que tem uma coisa, o sonho do meu pai é assim, né? Era que eu fosse, trabalhasse na Volkswagen, tivesse uma carreira com eles lá e tal. E lá foi montada uma escola muito bem montada, tipo Senai, né? E aí eles formariam a mão de obra lá. E foi feito um processo seletivo, né? E eu passei e estava lá há 6 meses. Aí eu sou convocado para esse negócio. Foi difícil convencer o meu pai, mas felizmente eu convenci. Fui disputar o campeonato. Quando voltei, em fevereiro de 74, não tinha mais escola, não tinha mais Volkswagen. Não tinha mais Volkswagen. Aí um amigo falou, olha, eu estou trabalhando na Gazeta de São Bernardo, jornal. Gazeta de São Bernardo. É um semanário, umas 16 páginas por semana. E ele falou, só que tem uma coisa, eu entrei como office boy e agora eu estou trabalhando na área comercial, como contato de publicidade. Tem a vaga de office boy lá. Opa. Quer? Vamos lá. Então, com 16 anos, eu comecei a trabalhar como office boy desse jornal. E semanas depois, já fui nomeado também revisor. Eu e esse amigo íamos para São Paulo uma vez por semana, na Rua dos Italianos. Tinha uma gráfica que era famosa, porque lá se imprimiam muitos jornais de bairro,
era a gráfica, se imprimiu lá o grande jornal da colônia italiana, aqui no Brasil, se chamava Pinheiros? Fanfula. Não, era no Bom Retiro. Bom Retiro. E enorme. Eles faziam lá, a cada noite, sei lá, 8, 10, 12 jornais. Era uma coisa impressionante. E a gente e começou a, lógico, ir para o sangue esse negócio. Pois é. Daqui, de repente, já estava trabalhando com publicidade e no mesmo local. Fui para Santo André trabalhar com publicidade num jornal chamado O Repórter Diário, que depois fez uma fusão com a Folha Metropolitana, que era de Guarulhos, né? Guarulhos. E, enfim, aí aconteceu o seguinte, veio a Volkswagen de Quiririm. Meu pai veio para cá, aí a família toda veio para cá. Eu falei, não, eu quero ficar aqui trabalhando no que eu gostei de fazer. Não saio do ABC. Não, daqui eu não Daqui saio. Daqui não sai. Fiquei com a família, com a minha avó lá, fiquei quase um ano. Aí depois comecei a ir visitar, comecei a gostar da região, porque eu nunca tinha vindo para cá. E aí comecei, puxa vida, Caçapava, eles foram morar em Caçapava, uma mexeriquinha desse tamanho, mas uma delícia. As pessoas iam fazer compra, não tinha táxi na cidade. E nem ônibus devia ter uns 2 ou 3. E as pessoas iam fazer compra no mercadão e voltavam de charrete. Então, pô, aquilo começou. E em 75, um grupo, eu li, estava na Praça da Bandeira ali, eu li cartazete num poste, dizendo, vem aí Pop News. O jornal da verdade, uma coisa de... Pop News? Pop News. Em Caçapava? Em Caçapava. O Pop News era uma... Porque ali tinha, talvez vocês se lembram, tem o Coreto, e tinha um serviço de rádio, de alto-falante ali, músicas e tal. E o Pierre, José Flávio de Araújo Pierre, era o dono desse serviço, e ele também tinha uma Kombi que fazia... Isso é o início, né? Volante. Fazia publicidade nos bairros. E aí resolveram fazer um jornal. E uma coisa interessante, o Flávio Neri, né, se tornou um grande jornalista aqui, com passagem pelo Estadão. Isso. O Flávio Neri cuidava da redação e tal. Eu fui lá, falou, você vem para cá, vamos lá, já está contratado. Tá bom. Era fácil entrar em jornais. Né? Aí passei a trabalhar nesse jornal, no início com publicidade e depois já fazendo textos e tal, que era uma coisa que eu já fazia um pouco lá no ABC. E resultado... Daí para frente foi só trabalho. E completei agora, em outubro do ano passado, eu completei 50 anos então, de trabalho na área de comunicação. Se for da primeira carteira assinada, é mais. Aí foi em 73, mas aí... Deixa para lá, vamos dar um desconto. Lá, né? O registro dele foi feito em pedra. Pedra sabão, da terra dela. Da terra da Elô. Então, Wagner, e aí como é que você pulou o muro e veio para São José? Você estava em Caçapava e veio para São José. Pois é, porque é igual... Veio buscar mexerica? É igual mineiro, né? Que vem depois vai trazendo os outros. Maria vai com as outras? O Wagner vai com os outros. O que aconteceu? O Flávio Neri, ele começou a trabalhar no jornal Vale Paraibano. Isso foi em final de 76, talvez início de 77, e era lá Mário Galvão, na Vila Maria. E ele, porque o Vale Paraibano, ele estava se preparando, ele tinha sido comprado pelo Ferdinando Salerno, dono da empresa de ônibus São Bento,
que tinha um monopólio aqui do serviço de transportes, e ele tinha sido comprado, e o Joacir Bessa, um nome que deveria ter aqui um retrato aqui, porque o comunicador também de primeira, né? E o Joacir Bessa foi quem convenceu o Ferdinando Salerno a comprar o Vale Paraibano, porque ele falou, bom, quando vencer a sua licitação aqui, o seu período aqui do contrato dos ônibus, você vai ter problema. Para isso, você precisa ter poder. Como é que a gente tem poder? A imprensa é poderosa. Ele comprou o jornal, que era do Grupo Bandeirantes, não é isso? E fez o projeto para o lançamento de um grande jornal. Contratou o arquiteto lá, o Ricardo Veiga, né? Belo prédio, né? Um prédio belíssimo. E aí, no final de 77, já começou a mudança para lá. E eu me lembro o seguinte, que foi em 4 de dezembro de 77, o jornal foi reinaugurado, veio o vice-presidente da República, participou da solenidade e tal, o governador do estado, eu acho que era o Maluf, se eu não me engano. 70? E aí, dia 4 de dezembro. Acho que era ele mesmo. Aí Porque em 76 eu trabalhava no projeto Urbanova, e era o... Foi uma super festa. Aí o Flávio Neri falou para mim, escuta, vou te levar lá. Eu, 17 anos ainda, tinha 18 anos de idade. Vou te levar lá. Aí me levou lá, eu acho que no dia 4 ou 5 ou 3, sei lá, e me apresentou para o Antônio Augusto. Falou, o Antônio Augusto de Oliveira era o diretor do jornal, diretor de redação. Aí veio com aquela conversinha, olha, Antônio Augusto, né? Esse é o Wagner, menino bom, viu? Ele olhou para mim assim e falou, tá, a partir de amanhã você vem para cá e vai pentear telex. Falei, poxa, não sei o que é isso, mas é comigo mesmo, né? Protetor auricular. Eu falei, obrigado. Rapaz. Tá, voltei para Caçapava, no dia seguinte já estava lá. Pentear telex, na verdade, não tinha nada de... Era o seguinte, porque o aparelho de telex, a máquina de telex, tinha ali umas 4 máquinas das agências de notícias nacionais e internacionais, né? Então, o PI, a AFP, a France Press, sei lá, e a agência Estado. E tinha uma do Rio também, eu acho que a agência JB também estava lá. E aí, o que era pentear telex? Elas vinham sem acentuação e sem pontuação. Então, quer dizer, eu tinha capacidade, né? Para colocar o pontinho, a vírgula, o tio. Mas foi assim. Aí, alguns dias, sempre na minha vida, profissionalmente, foram alguns dias depois, conspirando lá com o Flávio Neri, ele falou, não, nós vamos fazer uma matéria sobre os viadutos que a Rede Ferroviária Federal estava construindo, viadutos ali sobre a linha férrea para aumentar a velocidade dos trens, do trem Rio-São Paulo. E aí os viadutos estavam sendo muito mal feitos, né? A qualidade das obras muito ruim e tal. E aí ele falou, eu vou fazer de Taubaté ou São José, você faz de Caçapava. Tá bom, fui lá, apurei, fiz o texto, não sei o quê, e a matéria foi publicada, e aí, dali em diante... Não parou mais. O Antônio Augusto, tá bom, já é repórter. Tá
passou no teste. Passei no teste. E uma coisa que eu sempre achei é o seguinte, porque, na verdade, eu não sou formado em jornalismo. Como eu cheguei, essa minha saída do ABC, chegada no Vale, ela foi nessa fase de serviço militar, né, não estava resolvido, o final o início de uma faculdade. E aí aconteceu o seguinte, eu falei, bom, não tinha faculdade de jornalismo na região, Não só em Mogi das Cruzes. Então o pessoal fazia em Mogi ou fazia em São Paulo. Aí eu falei o seguinte, eu já estou empregado, com carteira assinada, no Vale Paraibano. Eu não vou perder as 4 horas que eu vou perder, ou 3 horas que eu vou perder indo de Mogi e voltando toda a noite. Eu não vou ter paciência para isso. Eu acho que se eu me dedicar aqui a abrir o olho e ver como é que esse pessoal muito competente, né, trazido de várias cidades, era uma equipe muito boa. Eu falei, essa vai ser a minha faculdade, eu vou aprender com esses caras aí. Então, eu via os repórteres como trabalhavam, via os editores, diagramação eu comecei a aprender, tanto que depois eu me tornei diagramador também, numa cidade que tinha 3 diagramadores, né? Era o Hugo Nozaki, o Caetano e tinha, eu acho que Dorival. Não, no Vale Paraibano, acho que é Dorival ou não, e tinha o Marcos Espínola, né? Tinha o Marcos, o Marcos Espínola. Que veio do Pasquim. Veio do Pasquim. Né? Então, resultado, fui aprendendo e dali pega o registro profissional e toca o barco. Sabe que essa é a melhor escola, cara? Nesse caso da comunicação, sim, não tenha dúvida. Não tem escola melhor que essa. O que você vai... Lógico, tem toda aquela questão da literatura técnica, né, que você tem que aprender, mas no caso de comunicação, jornalismo, publicidade, relações públicas, tudo isso tem muito a ver com o dia a dia, quer dizer, a prática, né? São técnicas que você vai adquirindo, né, e outra, nada que não tenha em livros. E eu tenho uma biblioteca técnica muito, assim, depois parei, né? Mas até enquanto a textual existiu, quando tinha livros bons e tal, eu comprava e deixava lá. Então, eu acho que, claro, se eu quisesse ser engenheiro, médico, aí é outra história. Né? Mas, aliás, eu vou dizer para você o seguinte, a obrigatoriedade veja, eu sou muito favorável à faculdade, sim, porque é aquela história. Claro. Quando nós estamos falando em formação de centenas de profissionais e tal, então é importante. Mas quem criou a necessidade do jornalismo, né, do diploma de jornalismo, foi o governo militar em 69. Porque o que eles quiseram fazer? Eles falaram, olha, vamos segurar essa turma que está se formando aí, porque pelo menos vamos exigir, né? Vamos criar uma dificuldadezinha ali, porque todo mundo era jornalista, então, para descer o pau no governo, estava cheio, né? Tava cheio. Então, foi isso, em 69. Até que hoje, há alguns anos, a profissão foi desregulamentada. Aí, hoje, é só chegar lá e pedir o registro para ser jornalista profissional. Mais barato do que rapadura mole. Mas aí é que está. Tem que ver se compensa, né? E o conhecimento fica não, tem que ver se compensa, porque, na realidade, nós somos de uma época
em que o jornalismo e publicidade, eles eram irmãos, né? Eles conviviam juntos num mesmo produto, né? E eles eram rentáveis, né? Sim. Aí chegou o quê? A rede social. A rede social, ela conseguiu fazer o seguinte: divorciar o jornalismo da publicidade. Então ela falou: não, você faz publicidade, né? A padaria aqui da Valparaíso e tal, faz publicidade faz um publi aqui no meu Facebook, vai custar tanto, olha, você vai alcançar tantas pessoas. Ah, não, mas eu sou anunciante do jornal aqui do bairro, não sei, deixa isso para lá, rapaz, isso aí não existe. Então, o resultado, o jornalismo ficou sem o financiamento. Então, é muito difícil hoje. Qualquer um pode ser jornalista, mas a maioria é jornalista que trabalha de graça. Então, é complicado, né? A qualidade de jornalismo faz hoje também. Veja, é pavoroso. Aí é que está. Eu acho que melhorou muito, vamos dizer, a formatação. Né? Você tem ferramentas maravilhosas. Ferramentas e tal. Mas o que acontece é o seguinte: o jornalismo de hoje, ele peca pelo seguinte: ele deveria ser 80% informação e 20% opinião. Não, ele é 80% opinião e 20% informação. Então, ele não forma leitor, porque ele quer formar fãs, né? Eu sou... não, você acredita na notícia? Não, eu acredito no fulano de tal. Aí não dá, né? Porque o importante, o jornalismo existe para informar, né? Então, a opinião é uma coisa... pouquíssimos jornalistas com J maiúsculo. É uma coisa secundária. Hoje então, o que tem é desinformação. E aí é que está. E as redes sociais ajudam. Então, a população nem sabe diferenciar o que é veículo de comunicação ali do que é post de qualquer um que queira Likes, né? queira simular que é jornalista e está passando uma notícia. Então, isso tem dado muita complicação para o Brasil. Mas é para o mundo todo, né, Wagner? Então, olha, quem tem uma maquininha dessa já virou jornalista. E desinformando, porque na realidade, jornalista o que tem de golpe hoje, Claro. o que tem de golpe hoje, veja bem, eu vivo colocando até para informar as pessoas, olha, isso é golpe. Por exemplo, aparece lá o dono da Ravan falando assim, não, parece, eles colocam assim, CNN, né, o logo, e daí falando, não, olha, o dono da Ravan, o que ele está falando? Eles, o IA pega a voz do cara e a figura dele, e falando assim, olha, não, é porque eu fui para tal lugar e eu comecei a investir em tal coisa, de tal maneira, e tal, daí eu comecei a ganhar de 1.000 a 5.000 reais por semana. Aí, lógico, todo mundo está querendo ganhar fácil. Trabalhar, é que nem o cara estava comentando agora há pouco, e trabalhar mesmo, duro, ninguém quer. Quer ganhar fácil. Então, o que acontece? Daí a pessoa vai lá e entra naquilo. Né? Entra naquilo achando que vai poder ganhar. Aí, quando ele vê, o cara pegou os dados dele, já limpou a conta dele, etc., e pronto. É isso. Eu acho que quem quiser ser minimamente bem informado deveria falar, olha, eu vou seguir tal jornal, eu vou seguir tal
portal de notícias e acabou, não interessa. Se o cara gosta demais da direita, escolhe aquele, gosta mais da esquerda, escolhe o outro. Não é o ideal, porque o ideal seria ter você ter Visão geral da coisa. escolher veículos mais imparciais. Mas é muito importante saber distinguir a comunicação que se faz nas mídias sociais e nas empresas de comunicação. Porque senão você vai viver cada dia golpes mais bem feitos. E é impressionante, né? Hoje você não sabe, você não acredita em absolutamente nada. Você pode fazer ressuscitar o Nixon fazendo um discurso de que ele não... Nixon não morreu, né? O Elvis. Elvis não morreu. O Elvis. E vai ficar muito bem feito e muita gente vai acreditar. Então é isso. Infelizmente, nós não vivemos uma boa fase em termos de comunicação. A gente tem muitos recursos maravilhosos, você falou, mas a credibilidade disso tudo está muito complicada. Né? Mas vamos voltar um pouquinho mais lá na sua história aí. Vamos lá. Né? Bom, você teve a passagem lá pelo Vale Paraibano, né, com Eri, Bessa estava lá. Ou o Bessa chegou depois? O Bessa era editorialista, colunista. O Bessa estava sempre em todas. Era publicitário. Tinha a agência dele, BBC, BB. Acho que era Print. Tinha uma outra. Foi a Print. Depois é que ele mudou. Dessa mesmo, JB. JB-IA. Eu não sei quem era o A. Joacir Bessa e Associados. Olha isso! Você vê, nós somos velhos, viu, Elô? Mas a gente tem a memória ainda... Vocês não são velhos, vocês são experientes. Usados. Bom, gente, vamos dar uma pequena parada e voltamos já. Gas Valley. Drink Gas Valley. Voltando, então, Wagner, você estava falando que você ia falar um pouco do agora, da sua passagem também em outras edições, né? Diga aí. Então, foi uma época interessante porque havia muitos veículos de comunicação em todo lugar. O Vale do Paraíba, cada cidade tinha o seu jornal, tinha a sua rádio, tinha... Né? Revistas não tinha, ainda não era o momento delas, não, mas eram vários jornais. Então, o Vale Paraibano, eu fiquei um período até curto. Dali, eu fui para o Jornal Agora. O Jornal Agora era um jornal que foi criado na época que o ex-prefeito Sérgio Sobral de Oliveira assumiu, e foi como se ele falasse, olha, daqui para frente, essa região é uma região... São José é uma cidade grande e o Vale do Paraíba é uma potência. Então, resultado, o Jornal Agora, que foi criado por não empresários, na verdade, era o Roberto Wagner de Almeida, na área de redação, o Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro, na área comercial, administrativa. E o Joacir Bessa, né, como na área comercial. Ele era semanário, mas já nessa época era diário. Um jornal que foi muito... era considerado um dos melhores jornais do interior do país, porque era um jornal feito lá em 76, 74, 75, com um padrão de qualidade, principalmente de texto, de fotos,
uma coragem que só os grandes jornais de capitais tinham. Para vocês terem uma ideia, né? Eles publicavam colunas do Carlos Drummond de Andrade, né? Eles publicavam a coluna, acho que do Nelson Rodrigues, que era sobre futebol. Quer dizer, ou seja, eles não pensavam pequeno. Não. Eles já era uma coisa para você falar, olha, São José virou uma cidade cosmopolita. Exato. Entendeu? Então, isso foi muito importante para São José. E eu fui trabalhar como repórter no Agora, trabalhei durante um tempo. Depois, na década de... Em 1980, trabalhei num jornal chamado Gazeta da Cidade. Na verdade, Gazeta da Cidade... Não era do Celso? Era do dono da Gazeta da Lapa. E o dono da Gazeta da Lapa, quando o Agora fechou, o dono da Gazeta da Lapa comprou a Rotativa, as impressoras, comprou do pessoal do Agora. Né? Que eram novos donos, é melhor nem mexer com isso. Né? Se formou um grupo de 20 empresários aqui e comprou o jornal. Mas aí vendeu para esse Roberto Ruman, ele era dono da Gazeta da Lapa, em São Paulo. E ele comprou exatamente para usar a impressora. Sim. Mas parece que no acordo com um determinado prefeito foi o seguinte: tá bom, você vai comprar, vai levar, imprime tudo que você quiser aí, mas quero que você faça um jornal aqui em São José. Tá bom, isso é fácil. Gazeta da Cidade. Gazeta da Cidade. Onde trabalhou o próprio o Amado Neto, fotógrafo. O próprio Antônio Augusto de Oliveira. Donizete. Talvez um período. Ele foi do Vale Paraibano. Sim, o Donizete de Carvalho. Donizete de Carvalho. E teve o Jornal da Noite. O Jornal da Noite. Mas resultado. Eu editei aquele jornal por um tempo, criei um jornal por volta de 85, 86, quando foi a eleição em que o Antônio Hermílio disputou o governo do Estado, na mesma época, um jornal chamado Jornal de Domingo. Era um tabloide, porque a ideia também era fazer um jornal moderno, né? Sim. Um tabloide, 24 páginas, me parece. E daí em diante, trabalhei como correspondente dos jornais de São Paulo, trabalhei como correspondente do Estadão, como correspondente da Folha e como correspondente do Diário Popular, em momentos diversos, né? No Diário Popular tinha um colega que... Na verdade, em jornalismo não tinha esse negócio de agência de emprego. Você tinha um amigo que falava, olha, eu tenho um colega lá e tal. Traz lá. Vamos fazer. Então tá bom. E ele me convidou para cobrir toda a campanha eleitoral de 89, as eleições, a volta das eleições diretas para presidente da República. E eu fiquei um ano ali também. Ou seja, trabalhei em tudo quanto é jornal que você imaginar aqui, praticamente eu trabalhei. Fui em Taubaté, fiquei um período no Diário de Taubaté, do Stipe Júnior. Né? Lá já... porque a ideia sempre foi essa, Nil, querer aprender mais. Vamos aprender. Eu não estava casado ainda, então não tem problema. A mamãe dá o dinheiro da condução, né? Então, e lá, tudo bem. E resultado. Chegou um momento em que eu senti falta de uma possibilidade de escalada maior, porque eu senti falta de patrão.
Eu acho que nós sempre tivemos bons profissionais na região. Sim. Sempre tivemos bons nessa área, principalmente de comunicação. Mas nós não tivemos... Você vê, o Vale Paraibano, sim, tinha era um jornal de grande porte, fora de capital, mas ele, né, exceção. Você vê, o pessoal, faltava administradores, faltava o cara que te falasse, eu vou aplicar um capital aqui, porque eu quero ganhar dinheiro fazendo comunicação. Então, era muito difícil. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, empresas tem muitas, indústrias tem muitas. Eu vou começar a trabalhar com comunicação empresarial. E aí eu criei a Textual. Textual Comunicação. Falando nisso, tem umas fotos. Tem. Então, Alex. o Alex, você pode começar a colocar as fotos para a gente, porque daí tem a questão da Perfeito. Textual e tal. A gente vai... Então eu criei havia uma... Isso aí já começou com calcinha lá. Não, essa é uma foto. Eu trabalhava no Vale Paraibano e fui era no hotel, o antigo Hotel Eldorado, e num coquetel, o Dória, ele era o prefeito Dória, João Dória, ele era presidente da SP Tour, aquela empresa de turismo do Estado, né? do governo do Estado, do governo do Estado, verdade. E aí, achei bonitinho. Semanal, jornais de empresa. Então, nós chegamos da Johnson & Johnson. Da Johnson. Nós chegamos a fazer 14 títulos por mês de jornais de empresas aqui na região. Esse era semanário, né? Conhecido também como House Organ. House Organ. Toda sexta-feira. Nós atendemos a Johnson durante 23 anos. Pode ir mudando. Cabelo preto. Cabelo preto. Tive cabelo preto. Já teve, né? Usava-se gravata. Porque lá já era um 486. Aliás, é uma coisa interessante, né? Hoje você faz quase com o celular, você faz um jornal, né? Mas o que a gente investia em infraestrutura, né? Era sede, móvel, e não sei, era muito caro, né? Fazer. Era caro, uma infra pesada. Um cliente também muito importante nosso, o IOV, Instituto de Oncologia do Vale. Nós fizemos toda a releitura, a modernização da marca deles e trabalhamos também muitos anos com ele. House Organ. Criamos um programa de rádio sobre câncer. Era muito legal. Ia um médico lá e ao vivo, num programa de rádio, ele tinha uma sessão, né? O IOV tinha uma sessão dentro do programa da rádio, falando sobre prevenção do câncer e tal. Então, aí, 1981, 80, porque esse Não é o Antônio Augusto que está do lado? Não, é o Hélio. Valci Alves de Souza Lima. Era o secretário de saúde da prefeitura. Joaquim Bevilacqua foi um grande prefeito da cidade durante 2 mandatos. Eu, Flávio Neri, Pedro Orlando, que era correspondente do Estadão. Pedro Orlando de Jacareí. Sobrinho do o cara que foi prefeito. Não, agora esqueci, mas Não, há muito tempo. Não, isso aí é lá nos anos 70. Cara, anos 70. Aí foi a gerente diretor de RH da Johnson. Ele foi o diretor de redação do Estadão e depois... Eu não consegui lembrar o nome dele. Agora me fugiu.
e eu a entrega do Prêmio Aberge, o primeiro Prêmio Aberge que nós ganhamos. A Aberge é a maior associação de comunicação empresarial do Brasil. Exato. Então, ela tem um prêmio que anualmente eles premiam, né? Sim. E a Textual a Textual ganhou 3. ganhou 3? Ganhou 3. Esse foi o prêmio. Aquele foi São Paulo. Esse já foi numa época, alguns anos depois, onde havia o Prêmio Aberge São Paulo. Nós ganhamos na categoria de jornal interno e depois disputamos o Prêmio Aberge Brasil. Com os ganhadores dos outros estados ali, e ganhamos também com um produto da Johnson. O Paulo Schmidt é criativo, um diretor de criação muito bom, e a Vera Solato, jornalista. Essa foi uma das sedes da Textual. Foi no Esplanada? Foi no Esplanada. Aí é a Barão do Rio Branco, e não tinha o logo, porque ainda a Barão do Rio Branco ainda estava numa fase de acomodação, de aceitar empresas ali. Agora não tem residência. Agora é difícil onde não tem logotipo, né? Mas foi a melhor sede que nós tivemos. Nós pegamos um sobrado da década de 60, eu acredito, e nós reformamos o negócio. Para vocês terem uma ideia, não tinha iluminação em cima, era toda com essas castiçais ali, sei lá, na parede, entendeu? Foi um custo terrível, mas fizemos ali um trabalho muito legal. E é um erro, porque, na verdade, vocês sabem disso, e eu acredito que aconteceu com vocês. Você capricha na sede de uma agência, você põe ali o uísque, você fala, nossa, os clientes vão adorar. Só que tem um detalhe, o cliente não vem na sua empresa. Você que vai lá. Então, você faz tudo isso para você mesmo. Né? Que somos as pessoas mais importantes. Olha, um dos nossos clientes, porque o que aconteceu? A gente criou a Textual Comunicação, mas alguns clientes eles passaram a querer trabalho de publicidade. Então, tive que criar uma segunda empresa, Textual Propaganda, porque não dava choque entre o tipo de atividade. Então, eu tive que ter a Textual Propaganda e passamos até alguns clientes interessantes de propaganda. O Anglo, Cassiano Ricardo, foi um deles. Waldor. Gastava bem, viu, na época de vestibular, né? Anunciava muito. A Biofórmula, nós fizemos ali em cima, o logotipo de cima foi uma modernização de marca também. E fizemos outros trabalhos para eles também. Está vendo a antiga e a nova? Essa foi já aqui na Vila Ema, a Textual na Rua Padre Rodolfo. O curioso é que vocês vão ver, talvez tenha uma foto com a casa de cima. Essa é a casa de cima, né? Nós entramos primeiro aí, casa antiga, é uma boa reforma, e a de baixo é aquela da foto anterior. Mudamos para baixo. Isso é a época da prova, né? Esse é um anúncio de agências. O dia da propaganda. Dia da propaganda. Olha o Nil Ibacite ali. Olha lá, Nil Ibacite, página, Oswaldinho, regional, Textual, tá ali. Textual ali. Mas tem mais, acho que... Tem mais, ele está... Na verdade, o formato dele é vertical. É vertical. Né? Olha, aí, como correspondente do Estadão, quando nós fomos 2 enviados para Realindo Júnior, era correspondente em Franca, e eu aqui em São José, nós fomos enviados para cobrir
Campeonato Sul-Americano de Basquete. O Tênis Clube foi campeão brasileiro. Nossa, e depois foi lá para Assunção. Eu fui em Assunção e o Realindo numa outra cidade. E para o Estadão. Por tua imagem. Aí também uma matéria sobre quando o tênis foi campeão, campeão brasileiro. Aí uma matéria, sobre as empresas de comunicação empresarial que trabalhavam. Algumas, né, que deram uma matéria mercado. Né? Isso aí. Essa é a minha. Essa é a minha credencial do sul-americano lá no Paraguai. Encarnação. Não era Maria Encarnação. Maria Encarnação. Grande Maria Encarnação. Grande Maria. Essa filha dela, vocês podiam convidar aqui. Eles tiveram durante muito tempo um jornal lá. Tem muita gente. Eu lembro de uma época, acho que você era a Textual que fazia, não sei se era encarte ou alguma coisa especial para a Folha de São Paulo, quando tinha a regional, a Folha de São Paulo. Inclusive, regional. Eu mandei uma das fotos aqui. Nós fizemos dois suplementos especiais. Eram mensais. E qual era o esquema? A equipe comercial da Folha, do Vale, né? Ela vendia a publicidade e nós fazíamos o conteúdo editorial e entregávamos diagramado e pronto. Mandava para a Folha imprimir. Eu lembro que eu fiz alguma coisa, não sei se teve algum suplemento infantil. O suplemento, um deles era o Educar, que era, talvez, o Educar era sobre educação, e o suplemento de saúde. Foi o Educar que a gente... né? E levar nessa... E a gente também tinha uma parceria com a Folha Vale, com a comunicação institucional dela, né? Das coisas que ela fazia. Gustavo Assunção. Isso aí. Não é da minha época, essa é do não, mas... Eduardo Vaz. Quem? Eduardo Vaz. Era o Eduardo. Mas o Gustavo não foi logo depois? O Eduardo começou, eu acho. Então, acho que começou eu já com o Eduardo não... e depois o Gustavo. Porque o Eduardo foi para São Paulo. Foi para São Paulo, exatamente. Como diretor. Chegou a diretor comercial. Chegou a diretor? Durante um período ali, da Folha de São Paulo. Você também não teve naquele jornal com o Cláudio, que era um jornal feito ali naquele edifício? Então, nós tínhamos ali... Houve uma primeira agência que criei, que se chamava L&W Comunicação. Nessa agência, nós fizemos um jornal como é que se chamava? Era a União das ADCs, UniADCs. UniADC. Era o presidente era o presidente da ADC. Nelson Borges. Não, era o Macrina. Da ADC GM. E nós fazíamos, porque era o comércio gostava muito, porque o sujeito mostrava a carteirinha que trabalhava na empresa e ganhava um desconto. Sim. Então, tinha muita publicidade. E nós fizemos, durante um período, esse jornal. E lá também nós fizemos o jornal de domingo. Ele teve 2 sedes. A administração dele era no edifício St. James, ali na João Guilhermino, e nós pegamos... Loucura, né? Coisa que você... por isso que eu tenho cabelo branco, né? Pegamos aquele cartório que era no Market Center, né?
que ficava no fundão ali do Market Center e tinha uma lanchonete ao lado. Tinha. Aquilo era uma caverna, né? Nós reformamos aquilo tudo, reformamos tudo. Gastamos um dinheirão, uma nota. Aí, e para durar pouco, né? Porque, na verdade, aí eu tenho que confessar, eu nunca fui um empresário. Eu adoraria ser um empresário. Mas eu gostava mesmo de fazer. Então, por exemplo, nenhuma publicação de toda a vida da textual saiu sem que eu visse tudo. Não saiu, não tinha essa de vai lá. Não, então, resultado. Se eu trabalhasse hoje 10 horas no dia de hoje, eram 9 horas e meia, fazendo coisas e não sei o quê, vendo foto, né? E meia hora administrar. Aí tinha uma moça lá, né, falava, tá bom, quanto é que tem que pedir para o banco amanhã? Tanto, tá bom, vai, pede lá, a gente paga em 21 dias. Então você trabalha para banco. É um negócio impressionante, né? Mas Maluco, legal. É maluco. E hoje, como é que está o Super Bairro? Então, o Super Bairro, o que eu fiz? Assim que eu saí eu tive 2 períodos aí fui convidado, não fui pedir, o que também não teria problema nenhum, mas fui convidado para trabalhar na Câmara, na assessoria de imprensa, e 2 anos na Câmara de São José. Acho que foi 2015 a 2017. E depois fui convidado também de 17 a 20, não, de 18 a 21, e 3 anos na assessoria da Prefeitura, né? E aí acabou isso, eu falei, bom, acabou. Eu não... Estou praticamente... Já estava me aposentando pelo INSS. Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu não sei ficar sem fazer nada. Eu vou fazer o sonho que eu tinha quando lá atrás. Eu pensava o seguinte, quando eu tiver idoso, quando eu tiver no final da carreira, eu vou fazer um jornalzinho, eu pensava num jornalzinho em papel, e só eu praticamente, sem muita, né, ideia boba, e vou fazer ou num jornal de bairro, São Paulo cada bairro tinha o seu e fazia muito sucesso. Né? Ou vou para uma cidade pequenininha, né? Sei lá, Jambeiro, né? Conceição das Pedras, né? Não, eu ia de Ouro, se ainda tivesse. Conceição dos Ouros tem das pedras. Pedras preciosas. Tiraram o ouro, ficou nas pedras. Eu veio para cá, você está vendo? Mas então... Que legal, que legal. Mas eu pensei isso, aí resultado. O jornal em papel acabou, vieram as redes sociais, veio a internet, aí eu fiz um portal de notícias. Eu chamo portal de notícias, não é para querer, né, me inchar, porque é o seguinte, ele realmente tem sessões, né, tem colunistas, ele tem notícias da cidade, notícias do país, dessa região. O que eu fiz? Eu pensei, o nome Super Bairro. Falei, eu vou fazer um jornal que abranja o Centro Novo de São José. Esse centro que foi chamado de área zona sanatorial, né? E são os bairros novos, né, que você pega ali desde a Sabesp, ali, né, desde a Faculdade de Direito, e vem para cá. Você tem uma cidade parando ali na
na Jorge Zarur, é uma cidade. As cidade. pessoas têm hábitos parecidos de vida. Então, a minha ideia sempre foi essa, fazer prestação de serviço e escrever um pouco do que eu queria escrever. Você vê, ontem, um dos resultados dessa ideia, eu fiquei muito contente porque foi um dos colunistas do Superbairro, o doutor Zé Roberto Furniol Rebelo, foi juiz de direito aqui na cidade, e eu vi algumas crônicas dele no Facebook. O Luiz Paulo Costa publicava. Aí eu falei, tomamos um café e falei, doutor, é um convite, uma crônica por semana sobre a história de São José antigamente, tá? É o que ele fazia, e ele, de lá para cá, ele passou a fazer. Ele escreveu 157 crônicas até agora, entendeu? Então, isso, quem dá espaço para isso? Onde tem espaço para isso? Superbairro dá. Então, ou seja, e aí, resultado, daí ele falou, a família, os amigos convenceram, pô, você tem que fazer um livro disso. E ontem eu fui no lançamento do livro de crônicas de São José dos Campos, e ele já está preparando o segundo volume. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu estou tirando o pé cada vez mais, porque cansa, estou meio cansado. Mas não vou parar de vez. Então, você vai ter lá um artigo, vai ter... Você vai reduzir o ritmo. Reduzir o ritmo, continuar. mas está lá. Tá lá. Então, você vê, ele completou, em março, 21 de março, ele completou 4 anos. E com quase 3.000 publicações de conteúdos nesse período. É bastante. É bastante. E outra, eu sozinho. Porque eu falei, eu não entro mais nessa de... Eu não quero ver gerente de banco na minha frente. Eu não quero... nada, né? Não quero... Então, sou eu e eu mesmo. Então, é a minha última... Cartada. Por falar em última cartada, nós estamos nos últimos momentos da nossa entrevista. Entendeu? E, olha, mais uma vez, agradeço aqui. Eu estava há um tempo, né, brigando com ele até. Você precisa ir e tal. Calhou de poder... Quase que dá para... Porque ele tinha agendado outras coisas, porque deu uma atrapalhada, mas uma semana que parece que caiu tudo, sabe quando cai? Graças a Deus deu. Mas deu certo e tivemos a felicidade de saber um pouco da vida do Wagner. Essa é sua vida. Vocês veem que eu não escondo nada, né? Não tem problema. Olha, eu agradeço muito... Renato, Zeca, Nil, vocês são amigos que a gente conhece há muito tempo, a Elô, que eu tenho visto nos programas aí. Está gostando? Estou gostando. Não, e é isso que eu quero dizer, que tudo que você gera história, coisas para daqui a 10 anos alguém querer saber sobre comunicação em São José, né, história da comunicação, eles vão ter esse belo trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu desejo muito sucesso para vocês, isso é muito importante, né? E é isso, que vocês... Eu continuo com o meu Superbairro, vocês com os seus drinks e sucesso para todo mundo. Foi muito bom ter vindo aqui, gostei muito e agradeço. Então, gente, até a próxima. Drinkas Valley.